Fala, cruzeirense, tudo certo? Nesta semana, você, torcedor do Cruzeiro, recebeu uma das melhores notícias que neste ano poderia ter encontrado. O Cauã Batistella, grande joia do Sub-20 do Cruzeiro, renovou seu contrato por 5 anos. E, para além disso, ele foi integrado definitivamente ao profissional. Talvez hoje você não consiga dar tanto peso para essa notícia, mas nos próximos anos eu tenho aí uma tendência a acreditar que você vai ver com mais valor esse movimento enorme que o Cruzeiro fez e que de alguma forma é uma boa resposta até mesmo para outros atletas, para outros agentes, aí especificamente de jogadores jovens que estão ainda em desenvolvimento no Cruzeiro, porque hoje é um Cruzeiro que finalmente tem um olhar e tem as devidas condições de estar oferecendo o melhor possível para um ativo. O agente do Cauã Batistella confirmou à Samuca TV que o que ele mais queria, o que mais o Batistella queria, era um projeto, não era necessariamente valorização salarial. É claro que o aspecto financeiro pesa, mas para um jogador de 17 anos como o Batistella, que está arrebentando no sub-20 com uma idade em que perfeitamente ele poderia estar em outra categoria, é óbvio que ele queria encontrar um projeto sólido. E ele encontrou isso na negociação com o Cruzeiro. Uma negociação que nem foi tão arrastada, né? Teve aí alguns dias, alguns poucos ruídos, mas no fim das contas o desfecho foi muito positivo para todos os lados. E o Batistella agora pode ser utilizado a qualquer momento pelo Leonardo Jardim no profissional. Afinal de contas, para que essa negociação ocorresse, para que o Batistella recebesse um projeto de carreira dentro do Cruzeiro, o Leonardo Jardim deu o seu parecer, né? Foi um outro ponto confirmado pelo empresário. A integração me agrada demais, inclusive para mim foi até tardia. Acho que o Batistella, depois da copinha que fez, já poderia ter sido integrado ao profissional. Vale lembrar que na copinha de 2025 ele começa como reserva do time do Luciano Dias, mas dentro da competição faz bons jogos, conquista a titularidade e já chama muita atenção. Só que ali o Cruzeiro vivia um caos, né? Então era complicado ele, com pouca idade ainda em seus primeiros momentos no sub-20, ter esse processo de transição realizado, né? O Jardim chegou a colocar outros atletas à frente do Batistella, jogadores que hoje claramente estão mais maduros, né? Até o Cauã Prates, que é mais jovem, ele tá mais maduro, mais pronto para o profissional do que o Batistella. Tem até uma boa discussão, né? Será que realmente o Batistella é a principal joia hoje do Cruzeiro? Porque o Cauã, na minha visão, ele não só está mais pronto, como ele tem maior potencial técnico. Acho o Cauã extremamente fora da curva. Só que o Batistella é um meia atacante, é um jogador ofensivo, é um camisa 10. Então, querendo ou não, ele acaba tendo mais hype, o mercado europeu olha com mais carinho, então é perfeitamente compreensível, eu diria até que justo, colocar o Batistella como talvez hoje a grande joia do Cruzeiro. Mas, ok, a integração foi realizada, o Batistella agora vai treinar com o profissional, já tem treinado, vai ter um relacionamento mais próximo com os jogadores do profissional, com o próprio Leonardo Jardim, vai ser relacionado eventualmente para jogos. Mas e quando ele vai jogar? Já é para criar alguma expectativa nesse sentido? Aí que entra aquele famoso calma, torcedores. Pelo menos dentro da minha visão. Tudo tem um processo. Ainda mais se tratando de uma temporada que está em uma fase aguda, já que o Cruzeiro vai voltar a jogar Brasileirão em Copa do Brasil, não tem nem mais a Sul-Americana para fazer aí um rodízio entre os seus jogadores, é difícil a gente
colocar o Batistella já com essa pressão para ele contribuir para o Cruzeiro chegar pelo menos a uma Copa Libertadores da América no ano que vem. Na verdade, não só é difícil, como é até injusto com o jogador. Ele não pode já ter essa pressão nas costas dele. E até mesmo se tratando para entrar eventualmente durante os jogos, o Batistella não pode tomar a frente de jogadores que hoje são mais úteis para o Leonardo Jardim. Por exemplo, pensando nessa base de 16, 17 jogadores, não faz o menor sentido o Batistella tomar a frente de um desses. É claro que se ele conseguir aproveitar bem as poucas oportunidades que deve ter, o Jardim pode fazer com que esse processo seja acelerado, mas no geral não é o normal. Então, o primeiro passo, a integração. Excelente. Agora, dentro de campo, eu aconselho aí que você, cruzeirense, crie mais expectativa no Batistella para o ano que vem. Aí sim, 2026 é um ano para a gente ver mais o Batistella em campo pelo profissional, tendo minutos, sendo até titular, quem sabe, em um cenário de Campeonato Mineiro, né? Tomara que finalmente o Cruzeiro possa usar o Campeonato Mineiro como uma espécie de laboratório para garotos, né? Ficou de fazer isso em 2024, lá nos tempos do Larcamon, balela, não fez isso. Em 2025, muito menos. A ver em 2026. Eu acho que hoje, em julho de 2025, dá até para se ter uma boa perspectiva nesse sentido, porque é um Cruzeiro organizado e que claramente tem um comandante para ficar por mais tempo. E que com o bom olhar dele para a base, a tendência é que principalmente a primeira fase do Campeonato Mineiro seja bastante utilizada para que garotos possam ser desenvolvidos. E o Batistella tem que estar nesse bolo. O Batistella precisa ser um jogador mais útil ao profissional no ano que vem. Mas para esse ano já é bem satisfatório ele na metade de 2025 já estar integrado ao profissional. E em meio a isso, eu não vejo o menor problema do Batistella seguir jogando pelo sub-20. Pelo contrário, acho até positivo, porque se há uma baixa expectativa em termos de minutagem no profissional para ele, então o mais interessante para ele seguir jogando é realmente que ele siga fortemente integrado ao sub-20. E aí, repetindo, o Batistella tem 17 anos de idade, gente. Ele ainda é mais novo do que boa parte dos seus companheiros no sub-20. E é bom também que ele siga nessa toada de ser o grande destaque da categoria, né? Hoje o Batistella tem aí 21 participações em gols em 29 jogos na temporada. Muito se fala do Brasileirão Sub-20, onde realmente ele é o artilheiro, é quem tem mais assistências, é o principal destaque da competição, mas tudo que ele faz até aqui pelo Sub-20 é espetacular, né? A Copinha já foi bem legal, o Mineiro tem sido interessante e o Brasileirão Sub-20, que até o momento, ou pelo menos no momento é a principal competição, tem sido aí de um grande brilho do Batistella. Tecnicamente, não há o que se discutir sobre esse jogador, né? Até mesmo pensando em termos de profissional, porque é um menino que tem muito recurso, muito inteligente, organiza bem o jogo, consegue jogar bem por dentro, cai bem pelos lados do campo, tem uma boa finalização, lê o jogo de uma maneira muito madura. O que falta para o Batistella, talvez, ser um cara mais confiável pensando em termos de profissional, é ele ganhar mais força física. Isso é muito importante, não só pelo contexto do futebol atual, mas até mesmo pelo que exige o Leonardo Jardim, e acho que talvez ser menos individualista. Em alguns momentos eu sinto que o Batistella segura um pouco a mais do que deveria a bola, gosta de chamar de forma exagerada a responsabilidade, o que é natural, tá? Aqui não é nada para querer colocar o garoto para baixo. Não, é um processo natural e que eu creio que o Leonardo Jardim vai conseguir, aos poucos, fazer com que o jogador se torne mais equilibrado.
E ele ainda está em pleno processo de desenvolvimento, né? Teve até um ponto interessante que o empresário dele falou também a Samuca TV. O Batistella no fim do ano já vai ser um jogador diferente do que, por exemplo, em julho. Então que o torcedor possa estar acompanhando o jogador, possa estar torcendo no sub-20, no profissional e, claro, fazendo com que esse atleta se sinta bem no Cruzeiro. Particularmente como cruzeirense, eu quero sim que o Batistella possa provocar uma grande venda ao Cruzeiro. Quero que ele seja valorizado, quero que o Cruzeiro possa ganhar muita grana com ele, mas eu quero que ele faça história com a camisa do Cruzeiro. Eu quero que o Batistella deixe um legado pelo Cruzeiro. Tô sentindo falta disso. Tem uma carência nesse sentido. Confesso, de ver um jogador criado no Cruzeiro, que chegou muito jovem, passando pelas categorias de base, construindo um legado tal qual, por exemplo, o Lucas Silva, né? O Lucas Silva talvez tenha sido um dos últimos casos. Tomara que o Batistella seja só o início aí de um Cruzeiro que volte a ter garotos despontando bem pelo profissional, fazendo nome no profissional, fazendo grandes jogos, decidindo clássicos, decidindo campeonatos, sendo campeões, se identificando, carregando o Cruzeiro por onde forem. Isso precisa acontecer e eu tenho muita esperança que o Batistella possa ser esse divisor de águas. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de deixar o like, claro, no vídeo e também a inscrição aí no Fala Cruzeirense. Lembrando que a cada 1000 inscritos tem sorteio de produto oficial, hein? Fique ligado. Até mais!